Quando foi a última vez que você brincou com seu filho ou a sua filha? Ou você considera que isso é coisa de criança e criança tem que brincar com criança? Qual é a importância do brincar e como isso afeta a criança e o relacionamento dela com os pais? Eu sou Jonas Antunes Ramos, do site Meditação para Crianças, criador do método Educação Luz, onde eu ensino mães e pais sobre como educar crianças da nova era. Eu também sou idealizador do programa Criança Presente, onde eu ensino como mães e pais podem ajudar as suas crianças a desenvolverem mais foco, mais atenção, mais serenidade, mais criatividade, através da meditação para crianças. E neste vídeo eu vou falar sobre um dos maiores desafios de mães e pais em relação à educação ou orientação de seus filhos. E isso tem causado muitos danos, tanto no desenvolvimento mental quanto emocional das crianças. Eu também vou dar 2 dicas para você, mãe ou pai, superar com facilidade esse desafio. Então, me acompanhe nesse vídeo. Você já parou para observar que nós estamos com uma safra ou uma geração de pais que não sabe brincar com os filhos? Nós criamos um estilo de vida em que nos ocupamos demais com o trabalho, para dar conforto à família, para suprir as necessidades materiais, e nós acabamos deixando apenas o tempo que sobra, quando sobra, para dedicar aos filhos. E o que acontece é que nós praticamente obrigamos os nossos filhos a se adaptarem ao estilo de vida frenético que nós criamos. É claro que a maioria das mães e pais não pode simplesmente parar de trabalhar para dedicar o tempo integral aos filhos. Mas a questão aqui é o que essas mães e pais fazem quando estão com os filhos. Nós praticamente terceirizamos o cuidado e a orientação dos nossos filhos. Parte do dia as crianças ficam na creche, ou na escolinha, ou na escola, depois na aula de judô, na aula de inglês, na aula de mandarim, na aula de balé, na aula de natação e em tantas outras atividades que os pais colocam os filhos, tanto para ocupar o tempo das crianças e também para preparar as crianças para um futuro promissor daqui a 20 ou daqui a 30 anos. E assim os pais também podem trabalhar e seguir suas carreiras, e é geralmente à noite, que é o período em que os pais podem dedicar algum tempo aos filhos. E aí é natural que os pais cheguem em casa cansados e que tenham outras coisas para fazer. Eles acabam deixando as crianças aos cuidados da televisão, do computador, dos games, porque assim eles também ocupam um pouco as crianças e os pais podem relaxar um pouco ou podem fazer outras coisas. Geralmente as mães sempre têm o que fazer, porque elas estão sobrecarregadas de tarefas. Isso acontece com você? Se isso está acontecendo, cuidado, esse vídeo é para você. Preste bem atenção no que eu vou falar. Você sabe que o tempo não volta atrás, e as crianças vão crescendo, e quando você vê, elas já se tornaram adolescentes e depois se tornaram adultos e você nem viu a vida passar. Então, a pergunta é, quando é que você vai reservar um espaço diariamente na sua agenda para dar a atenção que os seus filhos precisam? Ah, não tem tempo, nem meia hora e nem 20 minutos? Se não tiver, é bom você começar a reavaliar as suas prioridades. E quando você tiver tempo para dedicar aos seus filhos, o que você vai fazer? Você já parou para pensar sobre isso? Parece complicado, né? Essa história de educar ou de orientar os filhos. Tem que dar atenção, tem que dedicar tempo, tem até que estudar um pouco para você se tornar uma mãe melhor, um pai melhor. Haja disposição para tudo isso, não é mesmo? Mas olha, para tudo tem uma solução. E pode ser mais simples do que você possa imaginar e mais simples do que você possa acreditar. Mas afinal, é sua responsabilidade orientar os seus filhos. E outra, eles estão contando com você. E me pergunta, como é que eu sei disso? Porque eu fui pai com 20 anos. E naquela época eu não sabia nada sobre como educar um filho, muito menos uma filha, como foi meu caso. E eu já comecei com um susto grande. O médico me chamou e me falou que era um parto de risco e que ele teria que escolher entre salvar a mãe e salvar a criança. E naquele momento eu prometi a mim mesmo que eu seria um pai presente, um pai dedicado e um pai amoroso, se a minha filha nascesse com vida e com saúde e se as duas sobrevivessem. E foi o que aconteceu. E aí eu comecei a me dedicar muito, para entender as crianças, para conhecer cada vez mais os comportamentos delas. E eu sempre procurei participar de tudo que você possa imaginar,
para aprender a ser um pai cada vez melhor para minha filha. E hoje minha primeira filha já está com quase 24 anos, é uma fisioterapeuta já formada e é uma pessoa fantástica, uma pessoa com valores. Então eu posso dizer que por experiência como pai, como psicoterapeuta e como coach, que aquilo que as crianças mais precisam e mais querem é muito simples. Em primeiro momento, elas precisam de atenção, especialmente da sua atenção, mãe e pai. E isso não é novidade, você deve ter lido, você deve ter ouvido já isso muitas vezes. A questão é que o tempo vai passando e a atenção que muitos pais dão aos filhos é apenas quando eles têm um mau comportamento. Ou seja, é aquilo que os filhos fazem e que não está conforme aqueles padrões que os pais aceitam como sendo um comportamento normal, ou aquilo que de repente causa um desconforto para os pais ou até para outras pessoas. Então, quando esses pais interagem com essas crianças, é apenas para corrigir esses comportamentos. Você conhece pais que fazem isso? Ou até, quem sabe você mesmo tem agido dessa forma. E o que eu descobri foi que as crianças não querem presentes, não querem coisas. Elas não desobedecem ou não cumprem regras para irritar os pais. Elas querem chamar a atenção. É quase um pedido de socorro que elas expressam como elas sabem expressar. Considerando que as crianças aprendem aquilo que elas vivenciam, aquilo que elas experimentam, os comportamentos que elas têm são apenas resultados do que elas vivenciaram. Se a criança está birrenta, está desobediente, está com falta de respeito, foi a forma que ela encontrou para chamar a atenção e assim ela atender uma necessidade dela naquele momento. E se a estratégia funcionar, então ela vai continuar usando. Enquanto continuar funcionando, ela vai continuar usando aquela mesma estratégia. E assim ela vai tomando conta e vai controlando os pais, que geralmente acabam cedendo para terminar o quanto antes com aquela perturbação. Então, de um lado, nós temos crianças que precisam de referências, de acompanhamento e de atenção para que possam evoluir, para que possam crescer, para que possam aprender. E de outro lado, nós temos pais muito ocupados, pais sem tempo, para dar essa atenção que as crianças estão precisando. Ou até quando dão atenção é só para brigar, para xingar, e às vezes eles acabam descarregando a sua raiva, as suas angústias, as suas preocupações e o seu estresse nas crianças. E depois vem o quê? A culpa, a frustração, a tristeza, o sentimento de impotência, porque esses pais não sabem mais o que fazer. Quando a situação começa a sair do controle, aí é que esses pais procuram ajuda. E esse é um tipo de educação reativa, onde os pais apenas reagem aos comportamentos das crianças, ao invés de atuarem nas causas. Só que isso acaba gerando uma frustração, uma ansiedade e um sentimento de impotência cada vez maior. Bem, até agora eu só coloquei o dedo na ferida, mas porque é uma realidade de muitos pais que eu atendi como psicoterapeuta, como coach e também no Instituto de Meditação onde eu sou diretor. Então agora eu vou dar 2 dicas para você começar a dar uma guinada na sua história como mãe ou como pai. Eu não sei como é que você pensa, mas um princípio que eu sigo e que eu utilizo com as minhas filhas é o princípio da simplicidade. Por quê? Porque as crianças são simples. Eu vou te dar 2 dicas para você dar atenção para os seus filhos e para você aproveitar melhor o tempo com eles, de forma que eles jamais esqueçam na vida deles. E ainda com isso você vai construir uma autoridade pela admiração que eles terão por você. Uma vez eu perguntei para a minha filha mais velha, as coisas que mais marcaram a infância dela, e ela me respondeu que foram os programas em família e as brincadeiras que nós fazíamos juntos. Então, a primeira dica é essa: terapia do brincar. Brinque com seus filhos. Simples, né? Brincadeiras, diversão e alegria são linguagens que toda criança no mundo entende. E é nas horas de brincar que você, mãe ou você, pai, pode se conectar com os seus filhos num outro estado emocional, num outro estado mental. Porque a sua criança interior se conectando pela alegria com a criança interior dos seus filhos. E vai ser uma ótima terapia para você também. E como você vai estar participando do mundo da criança, você vai fortalecer ainda mais os laços de confiança, de respeito e de admiração entre você e as suas crianças. E é a partir da admiração que você ganha a autoridade que você precisa para que os seus filhos sigam as suas orientações. E aí vai ficar tudo mais fácil. E a segunda dica é:
Leia histórias para seus filhos. Treine ler histórias de um jeito que eles se sintam atraídos, que seja interessante, que seja divertido. Geralmente toda criança gosta de histórias, ainda mais quando tem uma boa interpretação. Então, compre um livro de histórias infantis e comece. Agora, nem pense em comprar um CD com histórias gravadas e colocar para tocar num aparelho de som. É você mãe, é você pai quem deve ler as histórias para os seus filhos. Eu li a história para minha filha e as histórias preferidas dela naquela época eram as histórias do Sherlock Holmes. E depois que ela aprendeu a ler, ela continuou e leu todas as histórias do Sherlock. E você pode usar histórias para divertir e para ensinar valores às suas crianças. Quem sabe eu até faço um outro vídeo falando só sobre histórias. E depois, tranquilamente, sem atropelar, você pode começar lendo pequenas meditações guiadas para os seus filhos. Mas eu também posso falar mais sobre isso num outro vídeo. Bem, então as dicas até agora foram a terapia do brincar e a leitura de histórias. Bem simples, né? Eu acredito que você possa fazer isso com facilidade. E depois você me conta os resultados que teve. Então, gostou do tema que eu abordei nesse vídeo? Gostou das dicas que eu dei? Eu preciso saber disso. Então, se você está assistindo esse vídeo no Facebook, clique em curtir no vídeo, curta a página Meditação para Crianças e deixe também o seu comentário logo abaixo do vídeo. Marque também outras mães e outros pais que você sabe que podem aproveitar esses conteúdos. É só você escrever o nome deles também nos comentários e você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Se você está assistindo no YouTube, assine o canal, assim você vai ser avisado sobre outros vídeos. Clique em gostei ou clique em não gostei e comente o vídeo. Dessa forma você me ajuda a criar conteúdos que sejam úteis para você e para sua família. Agora, se você quiser receber mais conteúdos sobre educação de filhos e sobre meditação para crianças, você pode se inscrever gratuitamente na minha lista VIP. É só clicar num link que deve ter aqui acima do vídeo ou aqui abaixo e informar o seu e-mail. Apenas isso. Então, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.